Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está por aqui, que curtiu toda a nossa primeira temporada e que já assistiu ao nosso primeiro episódio da segunda temporada. Obrigada, viu? A gente segue por aqui fazendo entrevistas inteligentes, entrevistas com propósito e com a minha assinatura que você só encontra aqui no Diálogo 360. Bora falar de dores? Quem gosta de sofrer com dores? Ninguém, né? Mas quando elas nos atingem, a gente quer saber se é difícil tratar, se é possível tratar. E tem muita gente que sofre com dor há décadas, já buscou médicos e não conseguiu algo que fosse razoável para viver com qualidade. O que a medicina pode nos entregar hoje? Será que a gente pode ter expectativas altas? Hoje meu convidado é o Dr. André Mansano, médico intervencionista da dor. E eu já entrevisto o Dr. André há muito tempo e eu tô feliz de ter você aqui agora no meu Diálogo 360. Obrigada, viu? De outros carnavais, né, Denise? Obrigado outros. pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Doutor, começar falando de dor. Então ninguém quer sofrer com dores. Mas a dor é um mecanismo importante do nosso corpo? Ninguém quer sofrer com dor, eu também não quero, mas todo mundo precisa ter a capacidade de sentir dor, né? Isso é importante, isso é bem conhecido, que a dor é um mecanismo de defesa. Agora, a dor aguda, aquela dor curta. Então, um exemplo clássico seria alguém que machuca o membro, que machuca a mão, que machuca a perna. O cérebro interpreta que aquilo é um mecanismo perigoso, né? Por isso que está causando dor, e ele gera o quê? Gera um comportamento protetor. Eu vou tirar a minha mão daquele fogo, eu vou tirar a minha mão daquela faca, porque aquilo está causando dor. Então, a dor serve para gerar um comportamento protetor para o indivíduo. Inclusive, há uma entidade clínica super rara, chamada insensibilidade congênita à dor. O paciente não sente dor nenhuma. É super difícil de sobreviver, porque o paciente não tem desconforto para ir ao banheiro, o paciente muitas vezes descobre isso porque quebrou uma perna, um pé, usualmente a criança descobre isso, e segue brincando porque não dói. Então, ter a capacidade de sentir dor é muito importante. Agora, obviamente, que senti-la é muito desagradável, então ninguém quer sentir dor. Agora, a dor crônica, que é a dor que dura mais do que 3 meses no ano, que não quer dizer que ela seja intratável, ela já não serve mais para nada. Por quê? Porque em 3 meses, todos os tecidos do corpo já cicatrizaram o que tiveram que cicatrizar, né? Então, aquela dor não serve mais como algo protetor. Ela, na verdade, se torna, muitas vezes, a própria doença do paciente e aquilo, na verdade, só incomoda e não tem serventia nenhuma. Legal. Então, mais de 3 semanas? 3 meses é crônica. É crônica. 3 meses no ano, pode ser intermitente. Isso, mas muito importante, não quer dizer que seja intratável, porque muitos pacientes vêm com a seguinte frase: minha dor já é crônica, como se não tivesse nada para fazer. Não, dor crônica é uma questão do tempo, esse tempo que ela dura, não quer dizer que ela é intratável de forma alguma. A expectativa de vida aumenta, essa questão da dor, do sofrimento das pessoas com mais dores, ou não tem nada a ver? Com o passar do tempo? Isso. Sim, porque muitas dores, elas vêm de processos de degeneração, de envelhecimento. Por exemplo, na coluna, que uma das causas mais comuns de dores crônicas são as dores nas costas. E a maioria delas tem um fundo, na verdade, de um envelhecimento da coluna. Além do que, por exemplo, os pacientes, quando vão, entre aspas, durando mais, eles estão mais propensos a ter outras fontes de dor, como, por exemplo, câncer, né? Então, quem viveu o suficiente vai ter algum tipo de câncer, né? Fundamentalmente, né? Então, as causas de dor vão ficando mais frequentes com o avançar da idade. Tá. Então, aqui nós vamos falar de dores crônicas. E se a gente pudesse elencar as mais frequentes, o que você diria? Dor na coluna? Dor lombar é a causa de dor crônica mais frequente, seguida de perto por dores de cabeça. Depois vem as dores no pescoço, as dores cervicais, né? Então, tem um estudo muito importante, que inclusive é patrocinado pela fundação do Bill Gates e da sua ex-esposa, a Melinda Gates, que eles avaliam o impacto de todas as doenças em todos os países do mundo, né? E eles documentaram já, isso vem desde a década passada, que as dores lombares é a principal razão de anos vividos com incapacidade no mundo. E esse número só aumenta
por conta da mudança do estilo de vida que nós adotamos nas últimas décadas, né? Dados alarmantes. Estudo em inglês mostrando que as nossas crianças estão de 20 a 30% mais fracas quando comparadas com as crianças da década de 90, né? Então, a mudança do estilo de vida é muito, muito deletéria nesse sentido de geração de dor crônica. Desde atividade física, alimentação, tudo envolvido aí? Desde atividade física, de menos atividade física, desde alimentação mais precária, desde estresse mais frequente e desde o uso de telas, que é bastante frequente no dia de hoje, né? Legal. Das dores mais frequentes, então, o que é mais comum da gente encontrar por aí é bem frequente mesmo, né? É bem comum você encontrar alguém que tem dores crônicas na coluna, mas que não encontra a possibilidade, um tratamento que seja minimamente razoável para que ela tenha a qualidade de vida plena, né? Então, claro, talvez a gente não esteja falando de zerar essa dor, mas sempre de melhorar uma dor que existe, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de fatores psicológicos que podem, se podem ou não, também atrapalhar a percepção dessa melhora, né? Então, desde hoje, a gente ter mais acesso, ainda que, né, não da maneira que a gente gostaria, mas a médicos especialistas, né? Como o doutor, então, médicos intervencionistas da dor, diagnósticos passados há muitas décadas já, onde a pessoa foi avisada que teria que se acostumar. Infelizmente, é triste isso, né? Tem que se acostumar, porque é assim mesmo, viu, senhora? Queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões, então, importantes. Então, vamos lá. Dores lombares extremamente frequentes, com certeza é a queixa mais comum no consultório. A grande maioria delas tem a ver com o envelhecimento da coluna, tem a ver com questões musculares envolvidas, né? Alguns pontos dificultam o tratamento, né? E alguns, inclusive, alguns mitos que vêm enraizados há muito tempo, como, por exemplo, o repouso. Ainda encontramos quem indique um repouso para quem tem dor nas costas, quando a gente sabe que a ciência vai na contramão disso. Então, recentemente saiu um estudo muito interessante, onde eles recrutaram 40 pacientes com dores nas costas crônicas, metade, vocês vão fazer um programa de corrida, metade vocês não vão fazer esse programa de corrida. Ao final do experimento, quem correu tinha muito menos dor. Coisa que a gente já sabe, mas o paciente acredita, é muito fácil e muito lógico para o paciente acreditar que se ele está com uma dor nas costas, ele tem que ficar em repouso, e isso é veneno para o paciente. Então, o nosso corpo ele não foi feito para ficar em repouso, a grande verdade é essa. A outra questão é a sobrevaloração de alguns pontos, como, por exemplo, a postura. Ficar numa postura bizarra é ruim? Claro que é ruim, mas a postura está longe de ser a maior vilã de dor lombar. Está longe. O estresse é muito pior do que uma postura quando a gente está falando de dor lombar. Só que muitos pacientes não querem acreditar que o estresse é um problema, por vários motivos. Primeiro, porque não raro eles ouviram que a dor era da cabeça deles, né? Segundo, o que eu vou fazer com essa informação, né? Ele pensa que o estresse está me prejudicando. O estresse é talvez o meu trabalho, que eu não consigo mudar. O estresse eventualmente é o meu matrimônio, que eu também não vou mudar. Então ele não quer acreditar nisso, porque consertar isso está na cabeça dele léguas de distância. Então ele começa a entrar num processo de negação. Só que tudo isso vai dificultando o tratamento, porque a gente tem que abordar todas essas facetas da geração da dor. A gente tem que abordar o exercício físico, a gente tem que abordar a questão do estresse, da alimentação, e quando isso não melhora, aí a gente tem procedimentos intervencionistas até para dar aquele empurrão para o paciente. Olha, eu estou melhorando a sua dor agora, você vai fazer essa reabilitação a contento. Porque às vezes, de fato, a gente sabe que o paciente precisa fazer fisioterapia, mas ele está com tanta dor que ele não consegue, que ele tem medo, ele vem com algumas crenças irracionais de que ele fez a fisio e aquilo piorou. Então a gente faz um procedimento minimamente invasivo e fala assim, olha, agora faça essa reabilitação. Agora que você está sem dor ou com menos dor, engaje nesse programa de reabilitação para que essa melhora se sustente ou para que essa melhora dure
para sempre, né? E a gente percebe que o paciente que de fato faz o tratamento completo, ele tem grande chance de melhora. Tem grande chance de melhora. E tem um fim, o tratamento? Você fala de tratamento completo. A gente acha que busca muito, o paciente, a população em geral, busca muito essa coisa, curei, não preciso mais fazer nada em relação a isso. Tem esse pensamento, hoje menos, como é? O pensamento tem que mudar, porque quando a gente olha o tratamento em si, grande parte dele, a gente não precisaria chamar de tratamento, né? A gente deveria chamar de um estilo de vida saudável. E é isso que o paciente tem que ter em mente. Eu vou parar de escovar os dentes porque eu estava com uma cárie, eu fui no dentista e a cárie está curada? Não, eu vou continuar escovando o dente. Isso é um estilo de vida para evitar que a cárie volte ou que surjam outras. Então, se alimentar bem, fazer atividade física, controlar estresse, dormir bem, eles não precisariam ser chamados, ter o estigma de um tratamento eterno, né? Eles deveriam fazer parte da vida do paciente. E quando a gente fala e se preocupa com o envelhecimento saudável, e a gente fala, nossa, que bom, né? Antes o pessoal vivia até os 60, agora vive até os 75, 85, mas vive como, né? Então é importante que o paciente tenha em mente que ele precisa viver mais, só que ele tem que viver bem. E a questão osteomuscular é escancara isso, né? Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que a gente vai perder massa muscular. Não tem jeito, vamos perder. Depois de 50, 60, 70 anos, a gente vai perder muita massa muscular. O que a gente faz? Cria o quê? Uma poupança de massa muscular. Só que essa poupança tem que ser criada o quanto antes. 20, 30, 40, o quanto antes. E antes tarde do que mais tarde. Não é porque você tem 60 que você vai desistir disso, né? Então, a atividade física é importante demais. Ser criada e mantida, né? Então, mas eu treinei a vida inteira. Não, mas aí você continua, que você mantém o máximo que dá, que você vai perder mesmo assim, vai né? Perder. Vai perder mesmo assim, você faz a tua parte. Gostei muito disso. Parte do tratamento, a gente vai ainda pincelar muita coisa aqui, mas você falou da fisioterapia, por exemplo. Existe, eu não sei se é um estigma ou porque é mais fácil por conta do convênio, da tal das 10 sessões. Então, o médico pede as 10 sessões, né? E claro que depois você tem que voltar ou, enfim, continuar se não tá 100% ainda. Mas eu já ouvi de muitas pessoas assim, eu fiz o tratamento com a fisioterapia. Mas quanto tempo você fez? As 10 sessões que o médico pediu. Só fez as 10 sessões, não voltou no médico. Para ele poder pedir novas sessões, né? Então, queria que você falasse sobre isso, que eu acho tão curioso, mas eu fiz 10 sessões. Como se 10 sessões fossem mágicas. Né? Um número cabalístico. Não, a questão de 10 sessões é uma questão logística e regimental de convênio, né? Que os convênios, a grande maioria, liberam de 10 em 10 sessões, mediante o pedido médico, que, na minha opinião, não deveria nem ser necessário. E aí, obviamente, que o fisioterapeuta que vai avaliar esse paciente, em especial para saber 10 sessões vão ser suficientes, 20 vão ser suficientes, se a sessão vai ser semanal, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, obviamente que isso vai mudar de paciente para paciente, né? Não tem uma receita de bolo, nem receita de bolo, o pessoal segue à risca, né? Quanto mais um tratamento que deve ser individualizado. Né? Muito legal. Em que pé que tá essa dor quando o pessoal te procura? Porque você faz o maior sucesso, em determinados momentos você fazia lives ali nas suas redes sociais, e o pessoal tirava dúvidas. Queria que você falasse sobre isso. Muita gente tem dor, relata que já procurou a medicina para ajudar e continua com a dor. Quando o pessoal te busca, eles buscam como, olha, doutor, tô aqui, é a minha última tacada, ou olha, vim aqui porque ouvi uma entrevista, li alguma coisa que você escreveu, me indicaram. Em que momento a pessoa te busca? Porque são tantos passos antes, de repente, de encontrar alguém que é super especialista no assunto. A maior parte dos pacientes que me procuram um especialista em dor, ele procura porque em algum momento surgiu uma esperança nele. Né? Então, o paciente com dor crônica, que ele vem com 1, 2, 3, 10 anos de dor, ele passa por ciclos onde ele procura muita ajuda, depois ele fica desanimado, ele para de procurar. Então, ele nos procura quando surge um relampejo de esperança. Isso pode vir porque um paciente
que ficou bem, comenta, vai no Dr. André, ou vai em fulano de tal, porque eu tratei e fiquei bem. Ou quando ele assiste um podcast, assiste uma entrevista, ouve uma informação nova que faça sentido para ele, ele fala, poxa, isso eu nunca tentei, eu nunca tinha entendido dessa forma. Eu vou lá porque eu quero ouvir o que ele tem para me dizer, o que ele tem para me propor. O mais comum é isso, é o paciente procurar um especialista em dor, que ainda é pouco conhecido da população, né, esse especialista em dor, quando surge uma esperança frequentemente alimentada por uma informação na internet, por um paciente ou por outro médico que indique, né? Nós falamos das dores mais frequentes. Dá para elencar dores mais intensas, doutor? Dá. Eu já falei, eu acho que nas suas entrevistas, que eu mudei um pouquinho a ideia sobre isso, né? A gente sempre fala que a neuralgia do trigêmeo é a pior dor que o ser humano pode experimentar, que é conhecida, inclusive, com a doença do suicídio. E hoje eu tenho para mim que a pior dor que a gente sente é aquela que a gente está sentindo, não é? Perfeito. Então não tem como eu falar que a dor de um paciente que tem neuralgia do trigêmeo, ela é mais ou menos intensa ou causa mais ou menos sofrimento do que a dor que um paciente com uma dor nas costas está sentindo. Cada um sente de uma forma, né? E as limitações que a dor gera naquele paciente também é muito importante. Então tem pacientes que têm dores e ele acaba aprendendo, nossa, se eu fizer isso me dói, então eu não faço isso e isso não me faz falta, então eu sigo o jogo, né? E tem pacientes que não conseguem isso e a dor incomoda e limita o tempo todo. E outra coisa que incomoda é a perspectiva futura. É o paciente com 30, 40 anos, independente da idade, ele olha para aquela dor e fala, gente, e daqui 10 anos? E aí, como vai ser? Imaginar um cenário. Eu tenho 35, estou com uma dor nas costas, eu quero ter um filho. O que me incomoda? Me incomoda a possibilidade de não poder brincar com meu filho do jeito que eu vou querer brincar. Então, a gente percebe que a dor, na verdade, ela é uma experiência sensorial, mas ela tem uma influência emocional e tem uma influência social, né? E tudo isso trabalha junto. Inclusive, quando a gente vai estudar as vias anatômicas da dor, tem vias da dor que vão para regiões do cérebro relacionadas à emoção. Tem fibras da dor que vão para a região do cérebro relacionada à motricidade, que é aquela, vou tirar a mão daqui. Então, assim, é super complexo. É super complexo. Por isso que é importante a gente ouvir o paciente para saber o que de fato está incomodando, né? O que está incomodando e como isso está incomodando. Isso aproxima, né? Te aproxima do paciente também, porque tanta coisa ele já ouviu, né, doutor? Olha, eu não, na minha jornada aí à frente de entrevistas em saúde, e tantas pessoas já me procuraram para dar os relatos e para fazer as perguntas, né? Sempre. Então, na minha vida inteira, né? Onde eu passei, que eu entrevistei médicos, eu recebi relatos de pessoas que diziam, Denise, mas eu nunca encontrei um médico que nem que ouvisse totalmente sobre a minha dor. Imagina. Isso então, ter essa percepção, né, eu entendo, não sinto a sua dor, mas eu entendo a sua dor, e se ela te incomoda, é nela que nós vamos trabalhar. Exato. Não importa que não é a neuralgia do trigêmeo, que tem a fama péssima de uma dor horrorosa, né, mas como se a gente tivesse que se acostumar, né. Quer ver uma questão interessante sobre a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor muito insuportável mesmo, e para quem não sabe, são crises de dor do tipo choque no rosto. O que eu percebi rapidamente ao cuidar desses pacientes é que eles têm 2 sofrimentos importantes. Primeiro, obviamente, é a dor que ele está sentindo. E o segundo é o medo da próxima dor. Porque vem uma crise, o paciente vai lá, tolera aquilo, e logo em seguida vem o medo. Quando vem a próxima, vem com qual intensidade, vai durar como essa, vai durar mais. Então ele morre de medo de ter a crise. Então ele vive com aquela sombra atrás dele de que aquela dor pode surgir a qualquer momento, né? Por isso que quando a gente faz um tratamento, e a gente tem tratamentos altamente efetivos para a neuralgia do trigêmeo, onde a gente eventualmente inativa o nervo trigêmeo,
o paciente passa um período sem dor, assim, meio desconfiado, né? Meio ainda ressabiado, com aquela sombra que vai sendo deixado para trás à medida que o tempo passa, né? E a gente acaba entendendo isso junto com o paciente. Existe o tratamento clínico, tá? Eu vou deixar uma lacuna aberta. E existe o tratamento cirúrgico. Muita gente que pode estar assistindo, e muita gente que já assistiu às nossas entrevistas, aos suas demais entrevistas, né, com outras pessoas conduzindo, já podem ter falado, bom, eu já tentei o tratamento clínico e não deu certo, então eu sou refratária ao tratamento clínico e eu não quero fazer cirurgia. Então, para começar, tratamento clínico muda. Então, você pode ter tentado, eu sempre bato nessa tecla, toda conversa que a gente tem, porque eu acho importante. Cada vez que você busca um médico diferente, às vezes você não sabe qual foi o medicamento que você tomou, às vezes você desistiu ali do tratamento. Então, eu sempre tendo a achar que volta para estaca zero. Tratamento clínico muda, tem drogas novas, combinações. Então, de repente, para alguém que teve aí, tá sofrendo com essas dores há muito tempo, já fez tratamento clínico, mas de repente agora tem uma coisa diferente que ela não testou, de repente vale a pena. E falar assim, não, cirurgia eu não quero fazer. Ou porque não quer, ou porque de repente tem condições de saúde que podem impossibilitar ou dificultar. O que tem no meio aqui, entre o tratamento clínico e a cirurgia? Muda. Tratamento clínico muda demais. Muda demais. Exemplos. Existem tipos de dores. Vamos dar o exemplo da dor neuropática, que é uma dor, por definição, que é causada por uma lesão no nervo. No próprio nervo que carrega a informação dolorosa. Esse tipo de dor, por exemplo, ele tem uma baixa resposta, melhora muito pouco, por exemplo, com anti-inflamatório. Então, os medicamentos mais efetivos para dores neuropáticas são da classe dos anticonvulsivantes. Medicamentos que estabilizam aqueles neurônios que causam convulsão e também conseguem estabilizar aqueles que causam dores neuropáticas. Então, esse já é um ponto. A classe de medicamentos utilizada vai mudar muito. E tem a questão da dose. Tem um paciente, a gente começa o tratamento com dose baixa. Por quê? Porque se a gente começar com uma pancada de medicamento, o paciente vai ter efeito colateral e vai parar de usar. Simples assim. Então a gente começa com uma dose pequena e a gente vai aumentando à medida que a gente vai interpretando. A dor está melhorando ou não? Está surgindo efeito colateral ou não? Então muitas vezes o paciente vem, usa o medicamento do tipo A na dose baixíssima, aquilo não funcionou, não informou o médico, não voltou, porque não funcionou, então não voltou no médico. E quando ele vai no outro médico, ele fala, o A eu já tomei. O medicamento A nem adianta, eu já tomei. Queimou aquela medicação. E ele faz isso com o medicamento A, o B, o C, o D e o E. E chega pra gente como se a gente tivesse com a mão amarrada. Não pode usar mais nada, porque ele tá até desconfiado das medicações. Então esse é um ponto. Agora, entre medicamento e cirurgia tem muita coisa, né? Então vamos usar, por exemplo, a hérnia de disco como exemplo. Então, até uma ou duas décadas atrás, a conduta para pacientes com hérnia de disco seria... Estou falando de hérnia de disco que não causa perda de força muscular, porque se tiver perda de força tem que operar. Tratamento medicamentoso e fisioterapia não melhorou cirurgia. Basicamente isso. Tá? Então hoje, por exemplo, nós temos infiltrações guiadas para a hérnia de disco. Né? Então a gente vai, guiados com raio-x digital, coloca agulhas nos nervinhos que estão comprimidos pela hérnia de disco e injetamos substâncias anestésicas e anti-inflamatórias. Então, e a gente já tem dados científicos, por exemplo, pacientes com hérnia de disco que não melhoram com medicamento e fisioterapia. Qual que era a conduta antiga? Cirurgia. Fizeram um trabalho onde submeteram esses pacientes que não estavam melhorando ao bloqueio. Mantiveram em fisioterapia. Só 20% precisou operar. Então reduziu demais a necessidade de cirurgia. E tem muita coisa. Para diversos estados dolorosos, para diversas doenças, existem cada vez mais tratamentos minimamente invasivos. Então a ciência caminha hoje para tentar causar o menos dano possível ao paciente. Então, ao invés de cirurgia, até dentro da própria cirurgia, vão sendo criadas técnicas menos invasivas. Né? Por exemplo, a gente pode usar
câncer de próstata, que antes se fazia um corte na barriga, depois evoluiu para o vídeo, agora evoluiu para o robô, né? Cada vez menos invasivo. Então, e vai surgindo demais. Então, no campo da dor, isso está evoluindo muito. Para qual tipo de dor o pessoal está mais aberto, o paciente está mais aberto a fazer esse meinho aí, o tratamento o minimamente invasivo, os bloqueios? Tem isso ou não? Eles são mais receosos para uma categoria de dor e mais tranquilos para outra? Tem. Então, por exemplo, voltando da neuralgia do trigêmeo, existe um tratamento cirúrgico para a neuralgia do trigêmeo, né? Que numa neurocirurgia, afastar o nervo trigêmeo de um vaso sanguíneo que pode estar incomodando o nervo. É uma neurocirurgia, algo mais agressivo. E isso gera muito temor ao paciente, né? Parte desse temor ele é fundamentado, parte não é, né? Às vezes o paciente maximiza esse risco. Então o paciente, muitas vezes, ele não quer saber da cirurgia. E como nós temos técnicas pouco invasivas altamente eficazes, o balanço fica favorável para a técnica menos invasiva, né? Ou, eventualmente, o paciente tem notícias, seja de amigos, seja de familiares, ou notícias bem distantes, como, por exemplo, de cirurgia de coluna, né? Cirurgias que não deram certo, cirurgias que causaram complicações, que felizmente são pouquíssimo frequentes, mas pode acontecer. Mas a pergunta que se faz para toda indicação cirúrgica, quando a gente fala de dor crônica, é a mesma pergunta que a gente tem que responder. E é a seguinte: quando que vale a pena correr o risco de uma cirurgia? E a resposta também é a mesma: quando a dor é suficientemente forte e não melhora com tratamentos menos invasivos. Então a gente sobe, entre aspas, uma escada de invasividade, partindo daquilo que é menos invasivo, desde que tenha chance de melhora, para aquilo que é mais invasivo, partindo daquilo que oferece menos risco para aquilo que oferece mais risco para o paciente. A lógica é essa. Muitas vezes, querer um resultado muito rápido pode atrapalhar muito o processo. E uma vez um paciente falou uma coisa para mim muito interessante. Ele, na consulta, tinha dito que tinha operado a coluna lombar 12 vezes e ele viu na minha cara um sinal de desaprovação, que foi automático, eu não consegui esconder. E ele falou assim para mim: doutor, a dor é uma péssima conselheira. Eu não esqueço esse dia. E é verdade, a dor é uma péssima conselheira. Porque a gente está com ela nas costas querendo resolver o quanto antes. Uma coisa é eu falar para um paciente com uma lesão dermatológica: você tem que esperar 3 semanas para essa lesão sumir. Outra coisa é eu falar para esse paciente que está com dor, aguardar essas 3 semanas com dor. E essa conversa, então, médico-paciente também é fator, né? Claro que 12... Olha, 12... Foi um caso extremo, né? Foi um caso extremo. Muitos especialistas falam que muito do que guia, né, ali, quanto tempo vai esperar, se consegue sair se livrar de uma cirurgia ou não, é a intensidade da dor, né? E aí a própria pessoa que ranqueia isso, né? Uhum. Não tem como o médico saber. Mas entrevistas como essa podem dar uma força para quem está tentando. Você falou da dose do remédio, que começa mais baixa. Uhum. E eu não sei se é uma classe de medicamentos que demora um pouquinho para ter um efeito completo. Então você começa baixinho e olha, ainda vai demorar um pouco para chegar no full daquela dose, né? Muitos medicamentos demoram 1 a 2 semanas para fazer efeito. E o paciente tem uma ideia: se eu estou tomando um medicamento para dor, ele tem a ideia que aquele medicamento vai funcionar como uma dipirona, que vai funcionar como anti-inflamatório. Então, quer dizer, tomei, esperei 1 hora, se não melhorou, não melhora mais. Não é assim. Muitos medicamentos que atuam nos receptores de dor, que atuam nos neurotransmissores que carregam as informações dolorosas, eles precisam de um tempo para fazer a sua ação. Só que o paciente precisa saber disso. Porque se ele for só com a receita embora, ele não sabe disso, ele não tem obrigação de saber. Ele vai tomar, não vai funcionar, e ele vai fazer a interpretação correta com aquele conhecimento que ele tem. O conhecimento incorreto, né? Mas o raciocínio está correto com aquele conhecimento. Então a gente tem aquele papel educacional na consulta, que é falar para ele: olha, esse medicamento, ele demora para fazer efeito.
Nós estamos começando com dose baixa para evitar efeito colateral. E se não melhorar, você vai entrar em contato que a gente vai aumentar a dose. Às vezes o paciente vem com uma neuralgia do trigêmeo, batendo nessa tecla que é emblemática, com uma dor tão intensa que eu começo com uma dose alta. Porque a dor está tão intensa que eu falo, eu quero correr o risco do efeito colateral porque esse paciente não está tolerando. Relação custo-benefício. E se você pudesse falar desses efeitos colaterais para o caso da neuralgia do trigêmeo, que é algo desesperador, pelo que você fala, descreve essa dor, né? Então, é desesperador. Quais poderiam ser os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais mais comuns das medicações que atuam nos nervos, que são os anticonvulsivantes, é principalmente sonolência, tontura, e eventualmente o paciente fala que fica um pouco fora do ar, né? Então o paciente toma o medicamento à noite, a gente prefere começar à noite por conta da sonolência, até usamos isso a nosso favor, que o paciente está dormindo mal por conta da dor, mas às vezes ele fala, eu só fui acordar, eu só fui conseguir trabalhar 2 da tarde, eu preciso mudar isso aqui. Tá. Né? E aí, num caso como esse, se você começa com uma dose mais alta, você conseguiria depois do controle ir reduzindo isso ou também não? Ou eu chego à conclusão que não vai dar. Vai ser refratário. Eu vou ter que fazer um procedimento. Caso extremo, paciente real, neuralgia do trigêmeo, o hobby do paciente era construir aeromodelo, avião, e voar. Esse paciente não pode nem pensar em passar perto de uma carbamazepina, que é um medicamento para neuralgia do trigêmeo. Caso real, paciente com neuralgia do trigêmeo que trabalhava em rede de alta tensão. Também não pode passar perto disso. Então, eu preciso avaliar esse contexto e falar, esse paciente eu preciso inativar o nervo dele antes de pensar em medicação. Não tem jeito. A não ser que ele pare com essa atividade. Né? E não é o que ele quer, né? Ele quer a vida normal. Acho que a ANAC nem deixa, por exemplo, o piloto ou o comissário de bordo usar esse tipo de medicação. Ele não pode. Né? Em algum momento para de usar o remédio? Então você foi evoluindo. Vou usar o exemplo da neuralgia do trigêmeo, porque você falou que você rompe, ele não conecta mais. Se afasta, enfim. Então eu tô imaginando que a pessoa não vai mais ter nada. Após um procedimento? Sim. A neuralgia do trigêmeo. Sem procedimento, a chance do paciente precisar da medicação para sempre é muito grande. Podemos tentar reduzir? Podemos. Qual o risco? A dor voltar. Né? Mas ele também nem quer parar de tomar, porque eu tenho medo. A maioria não quer, mas alguns querem. E por vários motivos. Primeiro, tem gente que não quer, simplesmente não quer tomar remédio. Nunca tomei e não quero tomar. É como se fosse um sinal de fraqueza ou de pouca saúde. Ele não quer admitir isso. E segundo, é a questão de efeito colateral, né? É um medicamento que eventualmente atrapalha no dia a dia, atrapalha na questão do trabalho, coisas do tipo, né? Então, o paciente... Quando a gente faz um procedimento para a neuralgia do trigêmeo, a imensa maioria a gente consegue reduzir gradativamente a medicação e parar a medicação. Né? Por isso que eu acho bastante interessante. Mas não é sempre assim quando faz esse recheio aqui do sanduíche entre tratamento clínico, então só com remédio, e tratamento cirúrgico, que está no meio, que são essas intervenções menores, mas que são grandiosas em resultado. Pode ser que você combine remédio com a Pode intervenção? ser que eu combine com uma intervenção, pode ser. O paciente recebe bem isso? Ele achava que a intervenção, isso é conversado antes? Isso como funciona? É e deve ser conversado antes. Muitos pacientes não recebem bem, é uma questão de resiliência, é uma questão psicológica pessoal do paciente, né? Que eu falo, eu quero o sucesso pleno sem medicamento. Agora tem que tomar cuidado, né? Porque quando o paciente quer o impossível, essa é uma frase bem clássica, quando o paciente quer o impossível, só os mentirosos podem satisfazê-lo, né? Então tem que tomar cuidado. Senão ele vai cair na mão de alguém que vai prometer isso para ele e isso não vai acontecer, né? É tão mais fácil quando a gente fala sobre o que é possível e o que não é possível quando é algo eletivo. Quando é algo que a pessoa ela não tem nada. Então, olha, isso aqui não tem promessa, não posso prometer nada. Mas quando é a dor, ela pode aceitar e depois, de repente, não aceitar tão bem essa coisa Por que a gente tem isso de querer, não se toma remédio, não é bacana? Por que isso? É cultural nosso?
Até que nós, ocidentais, nós temos uma cultura de bastante medicamento, né? Quando a gente fala na questão oriental, é menos medicamento ainda. Não, mas é uma questão, na minha opinião, muitas vezes, de não admitir que nós temos imperfeições, né? A pessoa interpreta o uso daquela medicação como se ele não fosse mais, entre aspas, perfeito como ele era antigamente, né? E ter que tomar aquilo é ruim. Isso é mais comum entre os homens, tá? A mulher, ela, até porque muitas vezes ela já vem de uso de medicamentos como anticoncepcional, aquilo já está mais no dia a dia dela, que não incomoda. Mas os homens são mais refratários mesmo, eles são mais difíceis nesse sentido de tomar medicação. Se você pudesse dizer as dores crônicas mais difíceis de serem tratadas, o que você diria? A mais difícil? Neuralgia pós-herpética. Herpes zoster crônico. Não? Então, para quem não sabe, o herpes zoster, ele é a reativação do vírus da catapora. A pessoa teve a catapora, antigamente não tinha vacina para catapora, agora tem, né? Teve a catapora, aquilo é curado sem maiores problemas, só que o vírus não morre. O vírus chama-se varicela zoster. Ele não morre, ele fica adormecido onde? Nos nervos. Aí, aquilo segue a vida toda, o vírus ali no nervo, sem maiores problemas. Chega um momento da vida que cai a imunidade do paciente, já aconteceu comigo, o vírus acorda e ele caminha do nervo até a pele. Ele vai caminhando no nervo, inflamando o nervo inteiro. Chega na pele, ele produz umas lesões bem características, que os mais antigos chamam de cobreiro, que é de um lado só do corpo, umas bolhas extremamente dolorosas, queima, não pode nem tocar, e essas bolhas vão durar aí 1 a 2 semanas. A pele cicatriza bem, agora nervo não cicatriza bem. Em 20% dos casos, a dor do herpes zoster continua, se torna crônica. É o que a gente chama de neuralgia pós-herpética. Uma das dores de mais difícil tratamento é a neuralgia pós-herpética. E temos vacina atualmente para a neuralgia pós-herpética. 2 doses, então indicada para quem tem mais de 50 anos ou para aqueles pacientes que têm alguma queda da imunidade já documentada. Aqueles pacientes que têm alguma doença que causa queda da imunidade, pacientes que estão com câncer e vão fazer quimioterapia, também está indicado tomar essa vacina que previne 95% dos casos. Tem que tomar. Infelizmente, não temos na rede pública. Infelizmente. Então, vale a pena tomar? Super vale. A partir de 50 anos, então, está recomendado. Infelizmente, não tem no SUS, mas acho que é um investimento que vale. Todo mundo que já teve... vale demais. Todo mundo que já teve episódio de herpes zoster, né, fala sobre quão doloroso é. E também tem a história do medo de ter de novo, muitas vezes. Tem. É raro ter de novo, mas tem o medo. Sabe quantas pessoas sem vacina vão ter herpes zoster na vida? 1 em cada 5. É gente pra burro. É muita gente. Né? Então essa é uma das dores de mais difícil tratamento. Não é comum repetir, né? Ter de novo. Não é comum ter de novo. Mas pode acontecer, mas não é comum. Episódios até graves, né? Já acompanhei alguns. A pessoa precisou até ser hospitalizada por conta da dor. No rosto, às vezes. Nossa. E a gente não tem controle sobre onde isso... Qual parte do corpo vai nos afetar mais? Não. O mais comum é na região torácica, lombar e eventualmente no abdômen. O segundo mais comum é no rosto, aqui na região da testa, aqui, que pega o primeiro ramo do nervo trigêmeo, né? Chama-se herpes zoster oftálmico. E para quem já tem a neuralgia do trigêmeo? Olha, eu já tive um paciente só que tinha a neuralgia do trigêmeo e desenvolveu herpes zoster nessa região. É super raro essa combinação, né? É como se eu raie 2 vezes no mesmo lugar, né? Mas pode acontecer. Tá. Critérios para preencher, para fazer cirurgia, mudam hoje com a imensa possibilidade, né, de opções que a gente tem dos minimamente invasivos? Muda. Então, veja bem, são 2 fatores importantes, né? Um leva mais para o lado dos procedimentos minimamente invasivos e o outro fator que eu vou falar leva mais para a cirurgia. Quanto mais procedimentos minimamente invasivos são desenvolvidos e quanto mais eles são efetivos, obviamente que menos paciente precisa de cirurgia. Por outro lado, as técnicas cirúrgicas também são aprimoradas. As técnicas anestésicas, o cuidado do paciente operado, que nós chamamos de cuidado perioperatório,
ele também melhora. De modo que, muitas vezes, o risco de uma cirurgia em 1980, ele era muito maior do que o risco de uma cirurgia hoje. A mesma cirurgia, digamos assim. Né? Porque tudo melhorou. Então, como o risco diminui para aquele procedimento, a gente pode pensar em correr mais esse pequeno risco, digamos assim. Né? A ideia é essa. Perfeito. E dos minimamente invasivos, depende muito do que a gente vai tratar? Ou radiofrequência? O que a gente poderia colocar aqui? Depende muito, né? Então, o que é, né? Outra dor que é de muito difícil tratamento chama-se síndrome dolorosa complexa regional. Eu vou explicar o que é isso, antigamente conhecido como distrofia. É o paciente que tem um trauma, usualmente no pé, na perna, na mão ou no braço, e ele gera uma dor crônica a partir daquilo. Então ele tem um trauma, quebra ou faz uma cirurgia no pé ou na mão, aquilo cicatriza, já deveria parar de doer, mas há uma pane no sistema de dor e o paciente continua com dor. Né? Então o paciente tem dor ao toque na pele, aquilo pode inchar, mudar a coloração, mudar a temperatura. Bastante grave. O tratamento mais efetivo, o tratamento único, né? Porque o tratamento é multidisciplinar, do ponto de vista de procedimento, é o implante de um eletrodo chamado eletrodo de estimulação do gânglio da raiz dorsal. Nome horrível, né? Mas basicamente é colocar um eletrodo em uma região do nervo, que é um acúmulo de neurônios que tem no nervo, e esse eletrodo a gente liga então a um gerador, que parece um marca-passo, que fica debaixo da pele do paciente, emitindo impulsos elétricos 24 horas por dia, para inibir aquela dor que tem fundo neuropático. Lembrando, quanto mais cedo fizermos isso, melhor. Então muitos pacientes não têm essa noção e acabam demorando demais para procurar um especialista, e quanto mais o tempo passa, pior é o resultado do procedimento. Então aí a gente tem que correr um pouquinho. Convênio cobre? Cobre, obrigatório. Obrigatório. Nós falamos de dores, mas em nenhum momento você falou de fibromialgia. Fibromialgia é um tema, na minha concepção, um pouco polêmico, tá? Fibromialgia, então, é um estado doloroso que não tem uma causa definida, onde o paciente ou a paciente tem dores espalhadas pelo corpo, associado a inúmeros sintomas, como um sono não reparador, como uma fraqueza, sintomas gastrointestinais, uma questão cognitiva que os especialistas chamam do inglês mental fog, que fica um pouquinho fora do ar também. Qual que é a minha bronca com a fibromialgia? A minha bronca com a fibromialgia é que esse diagnóstico ele é feito muito rapidamente. Por que eu chamo atenção? Porque existem inúmeras doenças que causam os mesmos sintomas. Então, o último critério diagnóstico para a fibromialgia é desde que não seja explicado por uma doença específica. Então, é preciso pesquisar demais várias doenças para que a gente chegue e fale, poxa, não tem nada, então vamos chamar de fibromialgia. Basicamente isso. Então, precisa pesquisar demais. Então, talvez muita gente tenha esse diagnóstico, mas se não esgotou essa pesquisa, talvez não seja. Talvez não seja. Uma das mais comuns, problema na tireoide. Hipotireoidismo causa dor pelo corpo todo e causa todos os sintomas que a fibromialgia causa. Então, o tratamento precisa ser direcionado muito para a tireoide nesses casos. Então, se a gente deixar passar despercebido alguma coisa, a gente não tem sucesso no tratamento. E é o tipo de diagnóstico que se abraça, né? Então, você abraça aquele diagnóstico e segue. Você leva isso. Exato. Faz, acho que uma década ou mais, talvez, que eu te entrevisto. E tantos relatos eu já recebi de pessoas que tinham diagnóstico de fibromialgia e passaram para... Né, tinha mais de década já do diagnóstico e com o teu conhecimento, a informação passada, foram buscar. Olha, será que esgotou tudo, né? Que podia e receberam outro diagnóstico. Não era fibromialgia. Receberam outro diagnóstico. E eu estou seguro que há doenças que causam essas dores que a gente nem sabe o nome ainda. Perfeito. Que não foram nem descobertas. Perfeito. Cada vez mais a gente vai ter revisões e tudo bem, né? Uhum. Faz parte da ciência, esse crescimento. Legal. É um casamento com o médico intervencionista da dor quando se tem uma dor crônica?
porque precisa ou porque a pessoa... tem gente que é mais dolorida mesmo, né? Às vezes não é nem que tem uma dor, outra dor crônica, tratou uma e surge outra, mas que gosta desse contato. Você dá alta para o paciente, são pacientes que costumam fazer visitas de manutenção, se a gente puder chamar assim? Depende muito do caso, Denise. Tem dores crônicas que, na verdade, o paciente precisa vir com mais frequência ao consultório, né? Em especial dores neuropáticas, né? Onde a gente precisa ajustar medicamentos, eventualmente associar medicamentos, ou eventualmente decidir por um procedimento ou por outro. Existem dores, então, por exemplo, uma hérnia de disco. Se o paciente vem até mim com um quadro de uma hérnia de disco, não está melhorando com a físio, eu faço uma intervenção, ele segue na físio e com a físio está indo super bem, a minha conduta você está de alta, segue com a físio, eu estou super à disposição, meu telefone está aqui, se precisar, estou super à disposição. Mas não precisaria vir até mim de forma regular, digamos assim, né? Então, isso, para mim, às vezes é um dia, às vezes, pesado, né? Por quê? Porque todo paciente que vem até mim, ele não vem simplesmente, vamos tomar um café com o Dr. André. Não, ele vem porque a coisa tá preta, a coisa tá feia. Legal. Adorei esse bate-papo, adorei essa entrevista. Acho que muita gente que se identifica aí sofrendo com dores e até já que abraçam um diagnóstico antigo vão querer buscar a melhora, a qualidade de vida. Último recado para quem está em casa e não consegue... Você falou do impacto social também da dor, né? No comecinho da entrevista. Que às vezes não consegue nem ter um convívio na família. Por quê? Sente muita dor, reclama muito de dor e a família não aguenta mais a pessoa reclamar de dor. Exato. Recado para quem está em casa, tanto para as famílias, porque a gente vê hoje os nossos queridos envelhecendo e... reclamam mais mesmo, às vezes, né? E aí é preciso reorganizar a família, que a gente estava acostumado com um modelo. Hoje a gente tem, talvez até vou trazer um psicólogo para falar sobre isso, não mais a síndrome do ninho vazio, porque depois que os filhos vão embora, esse casal, essa família vai cuidar dos pais, né? E aí compromete, às vezes, até a questão familiar, porque reclama demais de dor, mas tá sentindo dor. Né? Aí por ser idoso, às vezes há uma negligência da família em buscar 100%, como buscaria se fosse um jovem reclamando de dor. Para o familiar de quem sofre com dor, eu diria para que tente compreender, não desista e dê suporte à medida que você consegue, né? De todas as formas. Para o paciente com dor, eu sugiro que não espere que o familiar, que um amigo e nem que um médico especialista entenda completamente o que ele está sentindo. Porque só o paciente que sente a dor sabe o que ele está sentindo. Não tem outra forma. Só quem sente a dor sabe o que está sentindo. Ninguém mais vai saber. Agora, o importante, não só a equipe médica, mas como a família, é estar junto com esse paciente. Eu não entendo completamente o que você está sentindo, mas eu estou aqui para te ajudar e eu estou, em especial, eu estou acreditando em você. Né? Eu acredito que você sinta essa dor, eu acredito que seja desconfortável. E a gente está aqui para te ajudar. Adorei, doutor. Vou deixar o Instagram do doutor, @drandrémansano, @drandrémansano, lá no Instagram, com informação, a possibilidade de você aprender cada vez mais e os contatos lá também para consulta. Doutor, eu adoro te entrevistar, adoro aprender com você, venha sempre, obrigada por apoiar o Diálogo 360, te acompanho, sua esposa, suas filhas, obrigada por ter vindo, viu? Voltarei. Obrigada. Obrigada a você que escolhe nos assistir, tem até playlist já para você maratonar, tá bom? Primeira temporada e agora o início da segunda temporada do Diálogo 360. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!